Olá, meus amigos. Estamos iniciando nosso estudo das análises das questões e respostas de O Livro dos Espíritos. Sejam todos bem-vindos, que possamos aproveitar. Hoje o estudo vai ser bem rápido, que é uma questão muito simples de compreender, mas que vocês podem fazer, como sempre, aquela pesquisa nas literaturas espíritas para trazer um pouco mais de entendimento. Então vamos pedir que o Mestre Jesus esteja presente, nossos anjos guardiões e protetores também, e que possamos abrir nossos corações para o estudo com o espírito da letra. Não é verdade? Vamos lá? Então, a questão de número 24. Nós estamos falando sobre o espírito. Então, nessa questão, Kardec pergunta: o espírito é sinônimo de inteligência? Veja que Kardec está seguindo aquela sequência lógica que eu falei, né? Desde o início lá você tem que acreditar em Deus, na existência de Deus, para poder dar continuidade a todas as questões. E agora, lá na questão 23, ele perguntou o que era o espírito, né? Que é uma inteligência, né, do universo, né? Então nós temos aqui ele perguntando: o espírito é sinônimo de inteligência? E os espíritos respondem: a inteligência é um atributo essencial do espírito, mas ambos se confundem num princípio comum, de sorte que para nós são a mesma coisa. Então esse é o nosso problema. Nós sempre temos uma dificuldade de compreender bem esses detalhes, né, que às vezes parecem que tem pouca diferença, mas não. Atributo, o que é atributo? É aquilo que é próprio de alguém, de algo. Então, a inteligência é atributo do espírito, atributo essencial, porque o espírito é o princípio inteligente, né? Vemos aqui, o que é o espírito? O princípio inteligente do universo, na questão 23. Então, a inteligência é atributo do espírito. No dicionário Caldas Aulet, nós temos lá o que seria a palavra atributo, só para reforçar o que nós estamos dizendo aqui. E no dicionário diz que atributo é aquilo que é próprio de alguém ou de algo, característica, qualidade, condição de algo ou de alguém. E tem uma observação de Aristóteles. Aristóteles considerava atributo como qualidade ou característica que não faz parte da essência do ser, mas que decorre desta e a ela se soma para caracterizá-lo. Então decorre da existência do espírito. Uma vez que Deus criou o espírito, veio com esse atributo da inteligência, porque a matéria não é inteligente. O espírito vai animalizar a matéria e fazer com que ela pareça inteligente, mas a inteligência por trás da matéria vem do espírito. Então a inteligência ela pode ser analisada num grau de adiantamento do espírito. Isso nós podemos com certeza concordar, não é verdade? Porque nós analisamos pela moral esse grau de adiantamento. E conforme mais elevado você fica, mais para o bem você utiliza a sua inteligência. Quanto menos moral você tem, você vê aí muitos, por exemplo, tem médicos que têm conhecimentos fabulosos, mas se utilizam para o mal, para fazer coisas que não deveriam fazer. Tem engenheiros muito criteriosos, que têm conhecimento avançados, mas que fazem uso daquele conhecimento na direção do mal e não do bem. Nós vimos esses cientistas que trabalharam com a bomba atômica seguir o caminho do mal, não o caminho do bem. Então nós temos aqui que a inteligência e o espírito eles acabam se confundindo num princípio comum. Por isso, às vezes, essa dúvida. Então, podemos crer que o espírito foi criado com esse atributo, conforme os espíritos disseram. Que muitos falam assim, é o jeito às vezes até de falar, tem uma inteligência por trás disso. Na verdade tem um espírito, que a inteligência é atributo do espírito. Como o caso daquela mesa girante, no início da codificação, que Kardec via algumas,
eram falsos, eram fake news, vamos dizer, da época. Mas aquelas que eram verdadeiras, que traziam as mensagens, Kardec falou, ela não tem cérebro, não tem nervos. Essa inteligência está vindo de outro lugar, não é da mesa. Está vindo de quê? De um espírito. Porque é atributo do espírito. Então, desde o simples e ignorante, desde que nós viemos, nós fomos criados simples e ignorantes. Até o limite mais talentoso da inteligência humana. Até o mais elevado, vamos dizer assim, limite. A inteligência superior da humanidade, vamos dizer assim. O espírito mantém esse atributo que desde a origem lhe permite definir o quão evoluído ele é, né, pelo seu grau intelecto-moral. Não é verdade? Não foi isso que nós comentamos? Se você tem uma moral elevada, a sua inteligência vai ser usada para o bem. Então, por vezes, essa inteligência chega a se confundir com o espírito como sendo a mesma coisa. Por isso que ele respondeu. O que ele respondeu lá? Se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. O próprio espírito está respondendo para Kardec, ele já sabendo que nós nos confundimos muito. Então, regras, definições, normas, condições, situações, memórias, permissões, acessos, vias, partes, conjuntos, soluções, questões, tudo isso vai somando no desenvolvimento da nossa inteligência, que vai seguir um caminho condicionado, mas com o comando do espírito. Esse caminho vai ser condicionado por esses acessos, por essas permissões, por esse conjunto de soluções, essas questões que vão surgindo. Nós vamos somando isso, evoluindo nesse desenvolvimento. E quando nós colocamos toda essa inteligência, todo esse conhecimento desenvolvido graças à nossa inteligência, à nossa consciência livre, colocamos no caminho do bem, nós nos elevamos moralmente, e aí nós conseguimos destacar essa inteligência e perceber o quanto que é importante o que o Mestre Jesus tem apresentado para nós através de seus ensinamentos. Além de amar o próximo como a ti mesmo, porque você, com essa inteligência toda, se seguir o caminho do mal, você não está amando o próximo e não está amando nem a si mesmo, porque você está criando a sua própria destruição. Não é verdade? Esquecemos às vezes do que viemos fazer aqui no planeta Terra. Estamos em provas e expiações, estamos aprendendo, estamos numa escola, num hospital, num tratamento. Então, para que nós possamos encerrar a nossa análise de hoje, questão 24. O espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito, mas ambos se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Está aí o Livro dos Espíritos, questão 24. Aproveitem bastante, escrevam seus pensamentos, suas análises, suas conclusões, anotem num caderno e faça pesquisa não só na codificação, mas em outras obras espíritas confiáveis, de médiuns confiáveis, como Chico, Divaldo, Raul Teixeira, Ivone do Amaral Pereira e tantos outros aí. Nós temos alguns que não foram psicografados, mas que foram trabalhos, Leon Denis, muito importante também, ele fala muito sobre o espírito, e outros aí, tá ok? Então, que Deus esteja abençoando a todos e Jesus iluminando seus corações. Até a próxima.